Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quando e como surgiu o assunto imigração. Fique aí que depois da vinheta nós vamos explicar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos chamar a vinheta? Vem, vinheta! Começando mais um vídeo, desde já nós gostaríamos de agradecer aos nossos inscritos, né? Desde o primeiro vídeo, com o nosso primeiro vídeo nós tivemos mais de 100 inscritos. Nosso primeiro inscrito apareceu antes da gente postar o vídeo. Verdade. Muito Valeu, obrigada, Luiz. A gente estava gravando, ele se inscreveu. E muito obrigada para quem já é inscrito. E eu venho pedir, se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui no nosso canal, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho de notificações e encha nosso vídeo de comentários. Também temos nosso Instagram, se quiser falar conosco diariamente, teremos vídeos mais do que aqui e também a nossa interação vai ser mais fácil por lá. Muito obrigada por estar aqui conosco. Começando mais um vídeo, né, pessoal, falando um pouquinho de como surgiu esse assunto imigração. Lembra, Michele, quando foi que a gente tocou pela primeira vez no assunto? Acho que a culpa foi até minha, né? Pessoal, muita gente fala, como que é imigrar? Olha, veio na minha cabeça, eu comecei a articular, fazer planos. Foi uma coisa simples e natural, né, Michele? A Michele simplesmente um dia, a gente na casa dela, a gente conversando, normal, falando das dificuldades do Brasil, né? Que infelizmente hoje é muito comum, a vida é difícil para muitos brasileiros. E ela perguntou, você já teve o pensamento de sair do Brasil? E eu expliquei para ela, né? Eu acabei perdendo minha mãe, infelizmente, no final de 2017. Naquele momento, eu pensei sim em sair do Brasil. Portugal não era uma opção. Eu acho que como a maioria dos brasileiros que pensam um dia sair do Brasil, o país que veio na minha cabeça foi os Estados Unidos, né? Mas eu não tinha uma questão, eu não tenho um inglês fluente, isso já fez eu dar alguns passos para trás. O meu momento, pessoal, era muito difícil, eu sabia que talvez eu estaria transferindo problemas, né? Na época eu era solteiro, eu teria que ir sozinho, não teria ninguém ao meu lado, né? E aí, graças a Deus, tudo é feito da melhor maneira possível. Passaram-se alguns anos, né? Eu e a Michele começamos a nos relacionar e veio numa simples conversa esse assunto de imigração, né? E eu expliquei para a Michele o pensamento que eu tive e eu falei, o que complica muito é justamente a questão da língua, né? A gente sair do país sem ter um inglês fluente, isso é um complicador muito grande. E a Michele falou, e Portugal? Você nunca pensou? E sendo bem sincera, até aquele momento não. Nunca tinha vindo à minha cabeça pensar em migrar para Portugal. Era um país que a gente conhece a história, Brasil, Portugal, tudo mais, mas eu nunca tinha parado para sentar, para analisar, para estudar o que Portugal poderia oferecer de positivo. Em um ano aqui, né, amor, podemos falar que tem muita coisa positiva para falar desse país, né? Mas esse assunto ocorreu nesse dia, passaram-se alguns dias, a gente não tocou mais no assunto, né? Até que em um outro determinado momento... Mais ou menos um mês depois, um mês depois, praticamente, eu volto. Eu frequentava muito a casa da Michele e ela perguntando para mim, e aí, vamos para Portugal quando? Né? Aí a situação ficou um pouquinho mais séria, né? Zero pressão, entendeu? Era só uma pergunta. E foi só uma pergunta, né, amor? E o que a gente queria falar hoje é que realmente muitas pessoas, elas faltam um pouquinho de coragem. Por exemplo, eu tenho uma tia, né, Michele conheceu, e ela falou um assunto muito interessante. Ela falou, eu não tenho coragem de deixar o Brasil, mas eu encorajo todo mundo que tem essa vontade. Porque realmente, às vezes, algumas pessoas são apegadas a familiares, a determinadas situações e não pensam em deixar o Brasil. Às vezes tem uma vida um pouco mais tranquila no país e aí não tem esse pensamento. Mas as pessoas que vem esse pensamento na cabeça, às vezes igual a gente, é do nada, numa conversa, vendo uma situação difícil do Brasil, fala, o que você acha de morar fora? Às vezes um casal, às vezes uma pessoa sozinha. Nosso caso, somos um casal, mas tem pessoas que têm família, com filhos, tem pessoas sozinhas, a gente conhece diversas pessoas que vieram sozinhas aqui para Portugal, né? Então, o que a gente passa um pouco no vídeo de hoje é encorajamento às pessoas, né? É lógico que não estamos falando aqui para você pegar suas coisas e sair do Brasil, que é tranquilo. Tudo requer um planejamento, tudo requer
muito estudo, tudo requer uma situação que você precisa analisar para onde você vai, por que você vai, não é simplesmente pegar suas coisas e sair do país, mas é uma situação que você precisa analisar, mas ter coragem, né? É preciso você ter essa coragem de sair do Brasil. É verdade. E muitas das vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não tenho ninguém lá, eu não conheço ninguém lá. Gente, nós conhecíamos pouquíssimas pessoas aqui em Portugal, algumas pessoas que moravam já há algum tempo. Pegamos dicas com essas pessoas, mas nós não nos baseamos nessas pessoas ao ponto de ser nosso ponto seguro, Isso. nossa fortaleza. Nós chegamos aqui, né? Nós viemos para o norte de Portugal. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho por que nós escolhemos o Porto, porque o Porto nos escolheu. Mas nós já queríamos vir para cá, para a área de Aveiro, para cá mesmo para o Porto. Mas aqui em si a gente a princípio não tinha ninguém. Nós chegamos aqui e fomos tudo, só eu e Renan. Graças a Deus, Deus nos direcionou em muita coisa, em tudo na verdade. Mas foi só nós dois e as nossas pesquisas. E Deus colocou pessoas no nosso caminho. Mas não venha se baseando em homens, porque você pode chegar aqui, tem um amigo que vai me ajudar a tirar documento, então vai conseguir uma casa para mim. Chega aqui, esse amigo tem seus afazeres, ou pode ser um amigo de má fé. Infelizmente tem um caso de uma colega minha de trabalho que chegou, a amiga oferecendo casa e trabalho, e chegou aqui com 15 dias, falou assim, procura seu canto e se vira. Então, é difícil. Então, não venha se baseando em pessoas. Se planeje bastante. A gente vai usar muito a palavra planejamento aqui, porque realmente é o que segura no país. Ah, mas Portugal é difícil de emprego, é difícil de... Gente, emprego aqui é muito fácil. Verdade. Fácil se você quiser, né? Não vai cair no seu colo, você tem que correr atrás. Alguns vídeos mais à frente vamos explicar muito essa situação de emprego, né? Porque tem pessoas que têm a sua carreira no Brasil. A Michelle tinha a carreira dela, eu tinha minha carreira, mas o chip tem que ser um pouquinho mudado quando chega aqui, né? E é uma situação que vamos conversar, mas o que a Michelle falou, essa questão do planejamento, é importantíssimo, né? Eu sei que todo mundo tem sua crença, todo mundo acredita em alguma coisa. Nós somos muito tementes a Deus e colocamos Deus na frente de tudo. Isso foi muito importante pra gente. E eu acho que depois de a gente colocar Deus, o que a gente mais confiou foi justamente no nosso planejamento, como disse a Michelle. Então, é como ela disse, você pode ter um amigo, pode ter sido um grande amigo seu no Brasil, mas eu acho que uma situação que a Michelle falou que foi importantíssima. Ele tem os afazeres dele, não é que ele às vezes vai deixar de falar com você porque ele não gosta mais de você. É porque ele tem o trabalho dele, ele tem a família dele, e ele precisa focar nessa situação. Ele precisa se focar no sustento dele. E às vezes ele não vai ter uma atenção tão grande para você como tinha no Brasil, como tinha essa amizade no Brasil, né? Então é muito necessário o seu planejamento. E como eu falei, a ideia surge. O que é necessário é você parcela para o papel e depois tirar do papel e colocar na realidade. Foi como nós falamos. Muita gente vai falar, mas olha, o que vocês analisaram antes? A nossa ideia veio num estalo da Michelle. A Michelle pensou ali naquele momento, conversamos naquele dia, o assunto se encerrou, ela veio com uma brincadeira quase um mês depois, e aí nós começamos a tocar o planejamento, né? Tivemos uma pessoa aqui que nos ajudou muito, né? É até uma situação muito engraçada, porque eu sou formado em jornalismo, fiquei na área por muitos anos, quase 10 anos no jornalismo, né? Só que em determinado momento eu estava fazendo um trabalho paralelo numa empresa de investimentos, né? E tinha um amigo que eu fui falar um pouquinho de como era o trabalho para ele, meu amigo Marcos Faria, né? Conheci ele há muitos anos. E ele comentando com um dos meus gerentes, falando o que ele queria guardar um determinado valor para vir para Portugal, porque ele tinha um filho aqui. Aí acende aquela luzinha, né? A gente já no planejamento, e ele falou, tem um filho lá. Foi acabar a reunião virtual para eu entrar em contato com ele e falar, olha, peço segredo para você, que a gente optou por fazer todo o nosso planejamento muito segredo. Poucas pessoas descobriram que a gente estava vindo para cá, vamos dizer, até um mês antes da nossa viagem. E aí o Marcos foi muito solícito comigo, passou o contato do filho dele, né, o Vinícius Ventura, e desde o momento eu já comecei a trocar figurinha com o Vinícius, falando a nossa situação, que queríamos vir para cá. Muitas vezes o assunto emprego, que a Michelle falou, me deixou muito preocupado. Será que a gente vai chegar aí que vai ter emprego? E o Vinícius me deixou muito tranquilo, né? Chegando aqui ele nos ajudou
retirada do primeiro documento que é importante, o NIF, mais à frente vamos falar, ele foi muito solícito, mas Michele deixou isso bem claro, né? Ele tinha a vida dele e a gente precisava fazer a nossa aqui em Portugal. Então ele nos ajudou muito e a partir daquele momento a gente ia caminhar com as próprias pernas e foi o que aconteceu, né? Então foram pessoas, né, que nos ajudaram muito. Depois conhecemos outras pessoas, fizemos grandes amizades aqui, que isso é importante, faz a gente estar um pouquinho no nosso país, ter um acolhimento nesse primeiro ano, né, que é um pouco mais difícil por causa de saudade e tudo mais, e foram pessoas muito importantes, né, mas essas pessoas, mesmo tendo a sua importância na nossa vida, para a gente dar certo aqui, a gente precisou caminhar com as nossas próprias pernas, né, Michele? É verdade. E concluindo o vídeo relacionado ao tema, né, do nosso vídeo de hoje, nós decidimos imigrar por um simples pensamento. Colocando na ponta do lápis, vimos que era melhor. Que a nossa realidade poderia mudar, que a nossa família, que nós somos uma família, que a nossa família poderia melhorar. E nesse balanço de um ano, nós vemos que nós fizemos uma boa escolha. Desde já nós falamos, não foi nada fácil. Não é nada fácil, nem no Brasil é fácil, aqui também não é, mas valeu a pena. Vale a pena imigrar, pelo menos pra gente vale a pena imigrar. Claro. Não estamos incentivando a ninguém meter a mochila nas costas, comprar uma passagem para amanhã e falar, tô indo porque a Michele e o Renan falaram pra gente ir. Não é bem assim, mas pra gente vale a pena imigrar. É verdade. Então, o recado final é, se você tem um pensamento, começa a se planejar, começa a analisar, né? Foi um pensamento simples. Foi uma ideia que talvez poderia ter ficado só naquele primeiro dia, só na pergunta. Você teria coragem de ir para outro país, Renan? E poderia ter ficado nisso, poderia ter acabado. A gente poderia estar no Brasil muito felizes, conseguindo bons empregos. A gente não fala que talvez se a gente estivesse lá, a gente estaria numa situação difícil. Não, mas a gente decidiu isso através de uma simples pergunta. Isso virou um planejamento, isso virou uma nova vida. Então, o último recado que temos para falar para vocês nesse vídeo é, se o pensamento veio, não ache que é uma coisa que veio na cabeça e vai passar. E é impossível. Que é impossível. Não, não é impossível. E a gente hoje em Portugal, e tendo até amigos em outros países também, a gente vê que é muito normal pessoas deixarem o Brasil para ir morar em outros países, né? Então, coragem, planejamento, que com certeza tudo dá certo. Lógico, você tendo força de vontade e você querendo que dê certo. É verdade. Faça do seu planejamento, sair do papel, como o Renan disse, ir pro papel e sair do papel. Verdade, pessoal. Até mais, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Em breve teremos mais vídeos, passando um pouquinho mais do que é a nossa vida aqui em Portugal. Abraço. Muito obrigada. Por exemplo, segundo o levantamento do Global Peace Index 2022, Portugal é o 6º país mais seguro do mundo, né? Atrás apenas da Islândia, Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca e Áustria, né? Só para fazermos uma comparação, o Brasil ficou na posição de número 130. Né?